Fala, nação corintiana, um ótimo dia a todos vocês, uma ótima semana. Começando mais essa semana aqui, mais esse dia, com um vídeo falando do nosso Corinthians. E essa repercussão da contratação do Yuri Alberto pelo Corinthians está dando o que falar. Eu venho falando muito nos meus vídeos sobre esta contratação. E a torcida colorada está muito brava com o Yuri Alberto por ter escolhido o Corinthians e não o Internacional. E também por eu ter falado várias coisas sobre o Yuri Alberto ter vindo para o Corinthians. Eles invadiram minhas redes sociais e começaram a falar um monte, mas não tem problema não. Primeiro, eu sou um torcedor fanático do Corinthians e vou defender o meu clube de coração, vou defender com unhas e dentes o Corinthians. E outra coisa, não sou eu que contrato ninguém, são as diretorias, né, de Corinthians e Internacional. Se a diretoria do Corinthians foi mais competente que a diretoria do Internacional e trazer o Yuri Alberto ao Corinthians, isso aí já não é um problema meu, né? Não adianta vir falar um monte de besteira do jeito que vocês estão falando, que isso não vai me atingir, tá? Muito pelo contrário, vocês estão dando munição para mim para que eu possa ir mais longe ainda. Cada vez mais fazer vídeos com respeito a todos, com todas as torcidas, até com vocês, e continuar o meu trabalho, que é falar sobre o Corinthians. Essa é a minha posição. E um detalhe, vocês estão dizendo que nós somos rivais maiores que até o próprio Grêmio aí de Porto Alegre. Meu, a gente não está preocupado com isso, com essa rivalidade, até porque nós não temos vocês, Internacional de Porto Alegre, como o nosso maior rival. Nós, torcedores do Corinthians, temos tantas outras coisas para se preocupar. Vocês acham que nós vamos preocupar com rivalidade com o Internacional de Porto Alegre? Nós, corintianos, nós não nos preocupamos nem com os rivais daqui de São Paulo, que é o Palmeiras e o São Paulo. Nós não estamos preocupados nem com o Palmeiras, com o São Paulo. Você acha que nós vamos preocupar com o Internacional de Porto Alegre? Do jeito que vocês estão falando, isso aí vocês estão dando cada vez mais munição para nós corintianos e dizer assim, continuem assim porque vocês estão no caminho certo. E não adianta, não adianta. Yuri Alberto é do Corinthians, vai jogar no Corinthians e o choro é livre. Podem chorar à vontade porque o Corinthians é vitrine. O Corinthians é vitrine. O Corinthians, jogador que joga no Corinthians, depois que sai, ele some, desaparece. Olha o que aconteceu com o Guerreiro. Quem era o Guerreiro antes de vir para o Corinthians? Não era ninguém, ninguém conhecia o Guerreiro. E o Guerreiro veio, foi campeão mundial, fez os 2 gols dos 2 jogos lá no Japão, ok, obrigado. Mas quando ele se achou todo poderoso e queria ganhar fortunas, rios de dinheiro, ele foi para o Flamengo. E o que aconteceu com o Guerreiro no Flamengo? O que aconteceu com o Guerreiro aí no Internacional de Porto Alegre, onde está até hoje? Desapareceu. Desapareceu. Essa é a força da nação corintiana. Isso sim nos preocupa. Nós estamos preocupados com o nosso clube, Corinthians, enquanto vocês ficam preocupando com outras coisas. Entendeu? Para de ficar preocupando com o Corinthians, aceita que dói menos, o Yuri Alberto é do Corinthians, vai jogar no Corinthians e o principal, quando nós formos aí em Porto Alegre, ele vai fazer gol em vocês. Não adianta chorar, ok? Vai Corinthians, é nóis! Uai, seu app de vídeos curtos.